Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você também pode acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Acesse nosso canal e fique bem informado. Veja agora os destaques dessa edição. Setor de serviços cresce no Paraná. Polícia Rodoviária Federal faz balanço da Operação Carnaval. Executivo Municipal pretende criar autarquia de saúde para substituir a atual Fundação Municipal. Sexta-feira é dia de esportes no DC Notícias Web. DC Notícias Web dessa sexta-feira está no ar. Olá, nós abrimos essa edição falando que com a alta do turismo, o setor de serviços cresce no Paraná. Dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, na última semana, apontam que o setor de serviços do Paraná cresceu 11,2% em 2023. Essa foi a segunda maior alta proporcional entre os estados brasileiros nos últimos anos, atrás apenas do Mato Grosso, que registrou uma variação positiva de 16,4%, além de ter ficado quase 10 pontos percentuais acima da média nacional, cujo índice variou de 2,3% para cima no mesmo período. Todos os segmentos analisados pelo IBGE tiveram alta no Paraná. O maior crescimento proporcional nos últimos 12 meses de 2023 foi dos serviços profissionais administrativos, que ficaram 16,1% acima dos índices de 2022. Depois estão os transportes e correio, com alta de 12,6%, e outros serviços com 7,3%. Serviços prestados às famílias ficaram com 4,8% e serviços de informação e comunicação também 4,8%. O desempenho estadual também foi positivo quando a comparação é feita apenas entre os resultados de dezembro de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior, com um crescimento de 8,8%. Nesse quesito, novamente houve alta em todos os recortes analisados: serviços profissionais administrativos, que foi de 10,7%, transportes e correio 9,1%, serviços de informação e comunicação 7,3%, outros serviços 6,6% e serviços prestados à família 0,1%. Outro indicador positivo do Paraná em 2023 foi o crescimento de 10% das atividades turísticas no acumulado do ano, marcando o terceiro ano seguido de altas após o período mais crítico da pandemia, que prejudicou fortemente o setor. O indicador, que é a análise de forma separada aos demais serviços pelo IBGE, também superou a média nacional, que foi de quase 6,9% no mesmo período. A Polícia Rodoviária Federal divulga o balanço da Operação Carnaval 2024. Durante o período de carnaval, as equipes da PRF realizaram fiscalizações e ações educativas nas rodovias do estado. A operação, que começou na sexta-feira, seguiu até quarta-feira de cinzas e registrou 11 acidentes, 3 com gravidade. 14 pessoas ficaram feridas e 2 perderam a vida. Foram flagradas 153 infrações por ultrapassagens proibidas, 70 por falta de cinto de segurança e cadeirinha e 8 por uso de celular ao volante. Mais de 431 testes de bafômetro foram realizados. 12 motoristas foram autuados por conduzirem bêbados. O motorista foi preso por crime de embriaguez ao volante. O resultado do teste superou 0,3 miligrama de álcool por litro de ar nos pulmões. De acordo com o balanço divulgado, foram registrados ainda um excesso de velocidade a cada 3 minutos na região de Foz. Esta infração é a 4ª maior causa de acidentes graves nas estradas. Foram números assustadores, principalmente com relação ao excesso de velocidade. Foram 2.645 imagens de excesso de velocidade capturadas pelo nosso radar. Então é uma situação realmente muito preocupante. A seguir, o Executivo Municipal pretende criar autarquia de saúde para substituir a atual Fundação Municipal. Em Foz do Iguaçu, a educação é uma jornada repleta de descobertas e sorrisos. O cartão material escolar realiza sonhos e garante aos alunos das escolas municipais de Foz do Iguaçu mais igualdade. O programa atende alunos do CEMEI, ensino fundamental e também do ensino de jovens e adultos. Se você está matriculado e ainda não tem o seu cartão, procure a secretaria da sua escola. O cartão é para todos. Em toda a cidade, a Prefeitura de Foz trabalha por você. Sua história vai mudar. Vestibular de verão. Agende sua prova. Descubra o que é ser UDC.
Ser UDC é ser excelência, inovação e internacional. Venha ser UDC. UDC é criatividade, empreendedorismo, muito mais laboratórios. Vestibular de Verão UDC. O início da mudança. Agende sua prova. Estamos de volta com DC Notícias Web, agora falando que o Executivo Municipal pretende criar autarquia de saúde para substituir a atual fundação. A proposta tem como objetivo conceder maior autonomia à pasta da saúde, priorizando funcionários e o atendimento à população. A Prefeitura propõe a criação de uma autarquia de saúde para substituir a Fundação Municipal de Saúde. A Prefeitura de Foz do Iguaçu planeja enviar à Câmara Municipal uma proposta para a criação de uma autarquia de saúde, que substituirá a atual Fundação Municipal responsável pela administração do Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Servidores que trabalham na Fundação Municipal de Saúde se reuniram com vereadores para alinhar o projeto que será encaminhado à Câmara para votação. Nós podemos acompanhar todo o empenho dos servidores da Fundação, todo o trabalho, todo o debate que eles fizeram, o ajuste da lei junto com o Executivo. Chegando esse projeto na Câmara, o compromisso da Câmara Municipal, desse presidente que vos fala, é de dar o máximo de atenção que esse projeto tenha toda a questão legal feita no prazo determinado para que a garantia dos serviços, a garantia dessa autarquia aconteça em tempo hábil e assim assegurando todos esses 1.200 servidores que eles possam trabalhar, assim como vem desempenhando um excelente papel na cidade de Foz do Iguaçu e que esse papel possa perdurar aí junto com essa autarquia. Então, o dever que nós temos agora é dar uma atenção máxima a esse projeto para que a gente possa trazer segurança tanto para os servidores, tanto para os nossos munícipes que são bem atendidos por eles. As unidades de atendimento da Sanepar serão abertas nesse sábado, dia 17, em 34 cidades, incluindo Foz do Iguaçu. O atendimento aos clientes de forma presencial ocorrerá das 8 ao meio-dia. Será possível solicitar qualquer serviço, negociar o parcelamento de débitos nas centrais de relacionamento da companhia, bem como fazer adesão ao programa Água Solidária. Famílias que se enquadrem nos critérios do programa Água Solidária poderão aproveitar para fazer a adesão. A iniciativa oferece a tarifa de 77% mais barata do que a convencional. Em Foz do Iguaçu, a unidade será aberta na manhã deste sábado, que fica na rua Antônio Raposo, 693, no centro. Estão abertas as inscrições para a Meia Maratona das Cataratas. A corrida será realizada no dia 5 de maio desse ano. Uma competição em um cenário deslumbrante num dos principais cartões postais do Paraná. Este ano, a 15ª edição da Meia Maratona das Cataratas tem novidade. Já temos muitas novidades para esse ano. Todos os anos vamos trazendo sempre novidades para movimentar essa prova. E esse ano a gente vai contar com um horário de partida da prova já diferenciado. A gente sai das 8h30 como era o ano passado e passa para as 8 horas. Os corredores normalmente preferem o quanto mais cedo, porque é uma questão até de questão do calor, questão do clima e tal. Então já começar um pouco mais cedo, isso é um pedido que os nossos corredores sempre fizeram e a gente vai antecipando isso. E também a gente já está diminuindo o número de participantes para que a prova fique um pouco mais prazerosa, né? Para quem realmente participa e tem interesse numa maratona, uma meia maratona nesse caso, que fique mais prazerosa todo o processo logístico disso. Então a gente diminuiu, que o ano passado tivemos 5.000 corredores, esse ano vamos partir para 3.000 corredores. Isso diminuindo um pouco essa infraestrutura, a gente consegue qualificar melhor e deixar um processo logístico mais tranquilo e que
torne mais prazerosa a prova para os participantes. As inscrições para a meia maratona das Cataratas, prova de 21 quilômetros, e para o desafio de 8 quilômetros, devem ser realizadas no site oficial da corrida, www.cataratasdoiguaçu.com.br. Assim que foram liberadas, as inscrições do primeiro lote se esgotaram em 2 dias. Foi muita gente interessada, a gente sabe disso porque as redes sociais já são o primeiro indicativo. Quando a gente começou a falar sobre a meia maratona, as redes sociais bombaram. E ali tivemos muito aprendizado, mas a gente viu que o interesse estava altíssimo. E aí nos primeiros menos de 2 dias a gente assumiu o primeiro lote e já estamos vendendo agora o segundo lote, que vai até final de março aí, ou até que liquide todos os ingressos, né? Ele vem com o kit atleta, onde ele recebe camiseta, recebe o chip, recebe todas as necessidades que ele vai ter. E esse kit vai ser retirado dias antes aqui no auditório do Centro de Visitantes, e a gente vai fazer essa entrega para o corredor que ele participa disso. Obviamente que depois tem toda a entrega de medalhas de participação, para os medalhistas que se classificarem como os primeiros colocados, mas isso é o kit completo que ele recebe, né? Os moradores dos municípios lindeiros aqui têm desconto? Tem, como sempre, eles participam aqui, são muito participantes em toda a visitação quanto nas provas aí, né? Os 14 municípios lindeiros aqui, a gente sempre tem essa tratativa diferenciada, eles recebem 20% de desconto na compra, na aquisição do ingresso da meia maratona. E os grupos também têm desconto? Também. A aquisição dos grupos aí, quem compra acima de 10 ingressos tem 10% de desconto e tem que entrar até especificamente num e-mail da Ticket Sports lá, e aí eles podem trabalhar numa forma diferenciada de preço também. Eu acho que é uma corrida diferenciada, na verdade, né? Ela é além da meia maratona que nós temos o desafio dos 8 quilômetros e não existe prova como essa, né? Que você tem a oportunidade de largar ao lado das cataratas e já antes do primeiro quilômetro você dá de cara com todo aquele visual em frente ao mirante do hotel ali, que é algo que tira a concentração de qualquer corredor, provavelmente. Mas é um espetáculo à parte ter essa oportunidade de ter uma meia maratona ou um desafio de 8 quilômetros ao lado das cataratas, né? E veja a seguir, é hora do Giro Esportivo no DC Notícias Web, que volta já. Estamos de volta com o DC Notícias Web, falando que nessa sexta-feira é dia de atualizar as notícias esportivas. Vem aí o Giro Esportivo. Fala, Andréa, tudo bem? Vamos começar com o esporte, né? Vamos começar com o Livro dos Recordes, porque a nova edição do Guinness World Records, o Livro dos Records, traz um toque brasileiro bastante especial em suas páginas. Acontece que a marca de 10 segundos e 29 milésimos do atleta Petrúcio Ferreira na prova de 100 metros rasos, conquistada em 2022, está estampada na nova versão do anuário. O recorde de Petrúcio foi registrado em 31 de março de 2022 no desafio da Confederação Brasileira de Atletismo e Comitê Paralímpico Brasileiro, que aconteceu em São Paulo. A marca foi estabelecida na categoria T47, que é aquela para atletas com deficiência nos membros superiores. Na ocasião, o velocista superou a própria marca, que era de 10 segundos e 42 milésimos. Petrúcio é bicampeão paralímpico, tendo subido ao lugar mais alto do pódio nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016 e de Tóquio, que foi realizado em 2021 por conta da pandemia de Covid-19. Em busca do tricampeonato em Paris, o velocista já se prepara para fazer história no velho continente. O recorde de Petrúcio Ferreira tem um detalhe muito curioso.
Acontece que a marca de 10 segundos e 29 milésimos é apenas 71 milésimos abaixo do recorde mundial de Usain Bolt, que terminou os 100 metros rasos em 9 segundos e 50 no Mundial de Atletismo de Berlim em 2009. Mudando agora para a natação, tem uma nova geração. Aos 21 anos, Maria Fernanda Costa disputou 3 provas no Mundial de Esportes Aquáticos em Doha e chegou a 3 finais. Nessa semana, a nadadora se tornou a primeira brasileira a participar da decisão dos 200 metros livres. Terminou na 5ª posição e bateu mais um recorde sul-americano com um tempo de 1 minuto, 56 segundos e 85 milésimos. Na semi dos 200 metros livres, Mafé já tinha conquistado o índice olímpico e batido o recorde sul-americano pela primeira vez, com 1 minuto, 57 e 11 centésimos. Além dos 200 metros livres, Mafé também fez bonito em outras provas do Mundial de Doha e bateu o recorde sul-americano nos 400 livres, terminando a decisão em 4º lugar. Ainda compôs o revezamento 4 por 100 livre feminino, que chegou à final da prova e garantiu vaga em Paris 2024. Indo para o vôlei agora, a FIB anunciou que irá expandir o número de seleções na Liga das Nações para 18 equipes. Atualmente, com 16 times, a mudança ocorre a partir de 2025, tanto no masculino quanto no feminino. A federação explica que terá mais jogos, porém terá mais tempo de descanso aos atletas. A partir da edição de 2025, a pior equipe na classificação final será rebaixada e substituída pela melhor equipe do ranking da FIBA. Na atual estrutura da Liga das Nações, conta com 2 grupos com 8 equipes cada, mas a partir de 2025 serão 3 grupos de 6 seleções, cada uma com 3 semanas de competição. Serão 232 jogos no total e cada time joga 12 partidas. A federação também promete uma semana extra de descanso no meio do torneio. A fase final continuará sendo disputada pelas 8 melhores equipes classificadas, que começam aí o mata-mata com o início de quartas de final. A FIB também planeja mudanças na edição de 2028, que terá um formato menor para coincidir com os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Falando agora de futebol americano, uma pessoa morreu e 22 ficaram feridas após um tiroteio na festa de comemoração do título dos Chiefs em Kansas City nesta semana. A informação foi divulgada pelo Departamento de Bombeiros da cidade. Os tiros foram disparados por volta das 2 horas da tarde no horário local, às 5 horas da tarde no horário de Brasília, na estação de trem que servia como local final da comemoração pela vitória no Super Bowl. Entre os feridos, 3 estão em estado crítico, 5 em condições sérias e 1 não corre risco, segundo o bombeiro. A polícia prendeu 2 suspeitos, mas suas identidades ainda não foram reveladas. Segundo as autoridades, jogadores e comissão técnica estão seguros. Eles estavam no lado oposto da estação de onde os tiros foram disparados. O Kansas City Chiefs conquistou seu 4º título no esporte, sendo o 3º nos últimos 5 anos. Falando de futebol internacional, o Neymar marcou presença no centro de treinamento do Al Hilal nessa semana e retomou o tratamento da sua grave lesão no joelho esquerdo. O atacante brasileiro, que passou quase 4 meses longe do clube, estava no Brasil desde que se lesionou no último dia 17 de outubro, na derrota do Brasil para o Uruguai por 2-0. O atacante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco. O atacante passou por cirurgia no início de novembro em Belo Horizonte e o procedimento foi realizado pelo médico da seleção brasileira, o Rodrigo Lasmar, supervisionado por representantes do Al Hilal. Desde então, Neymar seguiu no Brasil. Ele passou a maior parte do tempo em sua casa em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, onde deu sequência ao seu tratamento. No momento, Neymar caminha sem muletas, mas ainda está longe do retorno aos gramados. A previsão é que o brasileiro só volte a fazer uma partida oficial na próxima temporada, a partir de agosto. Ele deve ficar fora da Copa América entre junho e julho e também Neymar tem apenas 5 jogos com a camisa do Al Hilal e 1 gol marcado. O Al Hilal é o líder do campeonato saudita. E para finalizar, vamos falar de Libertadores, porque a Conmebol anunciou nesta semana que o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana será realizada no dia 18 de março, às 8 horas da noite no horário de Brasília. A fase de grupos da Libertadores começa no dia 3 de abril e termina no dia 29 de maio. Os potes da Copa Libertadores serão divididos de acordo com o ranking atualizado da entidade em dezembro. Pela lista, 5 times brasileiros devem ser cabeça de chave: Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e São Paulo.
Times do mesmo país não podem cair na mesma chave, com exceção da classificação da fase prévia. O Atlético Mineiro deve entrar no pote 2. Botafogo e Bragantino, caso avancem a fase de grupos, entrarão no pote 4. A Conmebol divulgou também que terá uma premiação recorde em todas as categorias profissionais, masculino e feminino, e de base organizadas pela entidade. Ao todo, 1,5 bilhão será distribuído em prêmios. O valor supera o do ano passado, quando a Conmebol investiu em premiação cerca de 1,4 bilhão, e a única competição que não está incluída nos números é a Copa América de 2024, que será disputada entre junho e julho nos Estados Unidos. É isso aí, André. Essas foram as notícias do esporte dessa semana. E a gente retorna na próxima semana aí para passar mais informações sobre o esporte, sobre futebol e principalmente sobre os craques brasileiros pelo mundo. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia, desejando um ótimo final de semana para você. A gente se vê, até lá!